Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje: qual o plano de Bolsonaro para a universidade pública? Na semana passada, no dia 17 de julho, o Ministério da Educação lançou um arrojado plano para o ensino superior federal. Deram o nome a esse plano de Futurice. Não é um plano qualquer. Ele muda profundamente a vida das universidades federais e do conjunto dos institutos federais de ensino superior. É muito importante analisar esse plano para entender suas consequências sobre a vida do país. Eles escondem a inspiração das medidas que estão incluídas nesse programa, mas a nós cabe lembrar. É mais uma inspiração nas medidas que o antigo ditador chileno Augusto Pinochet tomou em seu país. Trata-se de uma espécie de privatização branca das universidades, uma privatização informal. Trata-se de um programa que desloca as universidades públicas federais e os institutos federais de ensino superior do âmbito da ação estatal para o controle das grandes corporações privadas. Vamos entender exatamente como isso ocorre e como esse programa de fato é um desmonte do sistema público federal de ensino superior. As universidades hoje são autarquias do Estado, fazem parte do Estado brasileiro. Às universidades federais são garantidos dois direitos fundamentais. Primeiro, a autonomia financeira, pedagógica, administrativa. E o segundo direito é o sustento do ensino público superior em âmbito federal, ou seja, o orçamento da União deve financiar as universidades federais e demais institutos federais de ensino superior. São dois direitos fundamentais que salvaguardam o funcionamento e o financiamento da Universidade Federal. O governo Jair Bolsonaro quer mudar isso, sem alterar artigos da Constituição, mas driblando sua eficácia. Antes de lançar o programa Futurice, o que o governo Bolsonaro vem fazendo já é um corte brutal dos recursos para o ensino superior federal. Esse corte oscila entre 16% e 55%, segundo os dados da Associação Nacional dos Reitores, da ANDIFES, dos dirigentes do ensino superior. É um corte médio de mais de 30% sobre os recursos destinados às universidades federais e aos demais institutos federais de ensino superior. É um corte muito grande, que na prática vão estrangulando a Universidade Pública Federal. Não é à toa que os estudantes e professores fizeram aquelas grandes jornadas de protesto em maio e que convocam nova jornada para o dia 13 de agosto. Deixando as universidades a pão e água, agora o governo Bolsonaro lança um programa de adesão voluntária. Quem quiser adere, ninguém é obrigado a aderir. É claro que as universidades estranguladas estão sendo extorquidas, chantageadas para aderir a esse programa de qualquer forma. E o que esse programa propõe? Fundamentalmente, vou repetir a ideia mais importante sobre esse programa, o deslocamento
da direção das universidades, o deslocamento do funcionamento das universidades públicas do âmbito estatal para o âmbito privado, sem privatizar essas universidades formalmente. Elas continuam formalmente como instituições do Estado brasileiro, como autarquias, mas elas passam a receber uma autonomia especial. Eles estão dizendo, vamos dar maior autonomia financeira para as universidades. Do que consiste essa autonomia? As universidades passarão a estar livres para captar recursos de múltiplas maneiras com a iniciativa privada, com as empresas. No entanto, para que possam aderir a esse programa, o Futurice, e ganhar essa autonomia financeira, autonomia de captação, em primeiro lugar, as universidades têm que aceitar a contratação de uma organização social. O que é uma organização social? É uma organização não governamental, determinada legalmente, que funciona como uma fachada para a iniciativa privada. A organização social não é uma organização do Estado, não é uma organização de representação da sociedade. É uma organização que pode ser constituída, por exemplo, por empresários ou empresas e que se destina, no caso concreto, a administrar as universidades, a cuidar da implantação do programa Futurice nas universidades. Essas organizações sociais, repito, poderão estar controladas por empresários e empresas. É o primeiro passo para uma universidade poder se filiar ao Futurice. O Futurice, a partir desse estabelecimento de uma organização social como sua gestora, como gestora da universidade que quiser aderir ao programa, o Futurice prevê vários mecanismos de arrecadação. As universidades poderão estabelecer parcerias público-privadas com as empresas, as universidades poderão recorrer aos chamados naming rights, que é dar a prédios das universidades o nome de empresários, como já se faz no futebol, o nome de empresas ou empresários, em troca de financiamento dessas empresas e empresários para a própria universidade. As universidades poderão aceitar doações, as universidades poderão ser beneficiadas eventualmente por fundos que se criem com ativos, com imóveis da União cedidos especialmente para esse objetivo. Um fundo imobiliário no qual o capital privado aportaria recursos para ter o direito às concessões de utilização desses imóveis para fins privados e o resultado dos direitos que forem pagos por essas concessões seriam transferidos para as universidades públicas. São vários mecanismos de arrecadação privada. O que as empresas têm a ganhar com isso? Em que condições seria feita essa transferência de recursos privados? Ora, as empresas estarão livres para condicionar esses recursos a retribuições por parte da Universidade Pública Federal. Vamos dar um exemplo. Suponhamos uma indústria farmacêutica que resolva contribuir através de name rights, de doações, de parcerias público-privadas com um departamento de química de uma importante universidade federal. A empresa que assim o fizer poderá ter o direito e terá todos os instrumentos para colocar esse departamento de química a trabalhar em determinadas pesquisas cujo interesse seja desta empresa privada. O departamento de química dessa Universidade Federal, no exemplo que eu estou dando, deixaria de estar submetido a uma orientação pedagógica e de pesquisa geral, deixaria de fazer parte da engrenagem de produção de conhecimento inserida num Plano Nacional de Desenvolvimento do país, dirigido pelo Estado, e esse departamento de química passaria a funcionar como uma extensão do departamento de pesquisa e desenvolvimento dessa suposta indústria farmacêutica que eu citei no exemplo. Na prática, a indústria farmacêutica desse exemplo e indústrias dos mais diferentes ramos poderiam economizar muitos recursos nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, estabelecendo contratos com os departamentos específicos das universidades públicas
federais. As universidades, paulatinamente, passariam a girar em torno dos interesses privados, em torno dos interesses das empresas e empresários que financiassem determinados setores da Universidade Pública Federal. É evidente que tal modelo de financiamento provocaria enormes distorções no ensino público federal. Determinados setores, particularmente nas ciências exatas e biológicas, eventualmente seriam beneficiados, porque as grandes corporações têm potencialmente mais interesses em determinados setores das ciências duras que podem resultar em avanços tecnológicos e científicos que permitam maiores lucros dessas empresas. Isso vale para a química, para a engenharia de produção, para a engenharia de metais, isso vale para a biotecnologia e assim por diante. Outros setores que não têm um interesse assim direto das empresas passariam a estar subfinanciados. Não apenas na área de humanidades, filosofia, história, ciências sociais, mas também na própria área de exatas. Por exemplo, as grandes empresas não têm maior interesse no desenvolvimento de estudos sobre a matemática e a física teórica, que não resultam imediatamente em ganhos empresariais. Esses setores poderiam ser subfinanciados. Alguns setores de humanidades poderiam ser de interesse das grandes empresas, particularmente aqueles estudos que hoje ajudassem as grandes empresas a mapear seus potenciais clientes, a mapear as redes sociais, a estabelecer estratégias de Big Data. E outros setores seriam extremamente desfavorecidos porque não resultam em lucros de curto e médio prazo para as grandes empresas capitalistas que viessem a estabelecer parceria com as universidades públicas federais. Como vocês podem ver, o Futurice é um programa que privatiza a essência da universidade pública, desobriga o Estado de sustentar a universidade pública, repassa o sustento da universidade pública a grandes corporações privadas e, em troca, vai submetendo a Universidade Pública Federal e os demais institutos federais de ensino superior às necessidades e objetivos das grandes corporações capitalistas que passam a financiar a universidade pública. É um grave ataque à soberania nacional. E é também um grave ataque ao acesso dos filhos e filhas da classe trabalhadora às universidades. Embora o programa Futurice não estabeleça imediatamente o direito das universidades públicas federais em fixar a adoção de mensalidades nas universidades públicas federais, é preciso ser muito ingênuo para não ver qual é a etapa seguinte. Com essa lógica, com esse tipo de autonomia financeira, no qual as universidades passam a ser geridas como empresa, não é difícil calcular que logo adiante essas universidades empresas passarão a ter o direito de cobrar mensalidades, com isso restringindo o acesso dos filhos e filhas da classe trabalhadora ao ensino superior federal. Foi assim que aconteceu no Chile de Pinochet. Pinochet não privatizou as universidades chilenas. Pinochet permitiu às universidades públicas chilenas funcionarem com autonomia empresarial e estabelecerem cobrança de mensalidades nas próprias universidades públicas. Esse é um modelo que ocorre também em outros países. A universidade é pública, mas ela cobra mensalidades. A universidade é pública, mas ela funciona com base em pactos estratégicos estabelecidos com corporações capitalistas. A universidade é pública, mas ela não se integra a um plano nacional de desenvolvimento dirigido pelo Estado. A universidade é pública, mas na prática ela é privatizada. Esse é o objetivo do programa Futurice: trilhar o caminho da privatização da universidade brasileira.
transferir o controle de setores fundamentais da Universidade Pública Federal para o grande capital privado. Restringir o acesso dos filhos e filhas da classe trabalhadora à Universidade Pública Federal. E permitir que o ensino superior privado se expanda. A universidade pública se reduz, passa a funcionar na lógica das necessidades dos grandes grupos capitalistas, abrindo o mercado para que o ensino superior privado, já gigante, continue a crescer mais e mais, oferecendo ensino de má qualidade e pago a quem não tiver acesso aos institutos de excelência, aos institutos federais, que passarão a estar sob controle de grandes corporações empresariais. Jamais na história do nosso país o ensino superior público esteve tão ameaçado como agora, com esse programa chamado Futurice. Nós todos, sejamos ou não integrantes da comunidade da educação, sejamos ou não alunos, professores ou funcionários das universidades públicas federais, temos que estar atentos e temos que estar mobilizados contra esse programa. Esse programa só interessa ao grande capital, esse programa só interessa às grandes empresas, esse programa não é de interesse do desenvolvimento nacional, não é do interesse da democracia e não é do interesse da transformação do Brasil em um país desenvolvido e justo. Esse programa é uma agressão a tudo o que o país construiu em décadas em termos de ensino público federal. Esse programa privatizante do ensino superior é um golpe duríssimo contra o povo brasileiro. Termino aqui minha exposição de hoje. Antes de concluirmos o programa, duas mensagens importantes. A primeira delas: sugiro a vocês fortemente que façam sua inscrição no canal de Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. E não se esqueçam, ao fazerem a inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, marquem o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas da TV Opera Mundi e de nossos parceiros forem ao ar. Segunda mensagem: peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade, para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir: www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo uma assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. A assinatura solidária é, por excelência, o instrumento que garante a independência do Opera Mundi frente ao poder econômico. Dadas essas duas mensagens, queria agradecer quem nos acompanhou no programa de hoje. Quem gostou do programa, que o compartilhe, que o difunda, que ajude a se avançar no debate sobre os grandes temas do país. Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira, às 16h30, nos canais de Opera Mundi, no YouTube, no Facebook, com o 20 Minutos Internacional. Obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima quarta e um grande abraço.